Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós falaremos dos laços e deslaços da adoção. O que significa isso? Duas pessoas incríveis que trabalham com adoção há algum tempo vão explicar isso pra gente. Eu tô aqui com as colegas, a Anne Ellen, que é psicóloga clínica e trabalha no Ponte de Amor, tá? Anne, seja bem-vinda mais uma vez, vou te receber aqui. É um prazer estar aqui de novo. E a Miriam, que é professora da UFO e que tem a Ponte de Amor como um dos seus campos de estágio, né, Miriam? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite também. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Coisa boa. Anne, vou começar com você. O que são esses laços e deslaços? Ou eu diria deslaços e laços, né? Acho que fica melhor, né? Para que as pessoas entendam, fica mais didático. Didático nesse momento. Infelizmente, até esses laços e deslaços, ele acontecem mais de uma vez, né? Infelizmente, não é sempre tão certinho assim, mas vamos explicar. O deslaços na adoção, quando a gente pensa nesse termo, né, que é mais poético até, mas que ele traz, na verdade, uma grande questão difícil, né, para quem vive, que são crianças e adolescentes que vivem, então, rompimento de vínculos. Então, esse deslaços, ele vem por esse lugar houve um lugar de rompimento de laços importantes, que é essa família biológica, né, que é essa família de origem. Então, na adoção, nós lidamos, então, com essa história de vida dos filhos por adoção, que tem esse rompimento, esses laços com vínculos afetivos importantes no início da sua vida. E depois eu quero saber quais são as consequências deles. Sim. E esses laços? E aí, os laços eu trago como uma outra poesia dessa nova construção de vínculo mesmo, né? Onde a adoção, ela vem com uma grande potência, com uma grande oportunidade mesmo, né, de se vincular novamente, de criar novos vínculos, de ser resgatado esse lugar de filho, de filha, de ser devolvida a essa criança e esse adolescente esse direito de ser filho e filha. Nossa, é lindo. De fato, é bem poético. Sim. Confesso que estou emocionada. De novo, né, Núbia? Sempre. Não posso. É um tema que... Eu tenho 4 irmãs, eu estava falando aqui para o pessoal. Não sei se você lembra que, acho que por volta do programa 25, já estamos no 59 hoje, né? De número 59, a gente falou sobre adoção. E eu tenho 4 irmãs que foram criadas, né? No Nordeste a gente não adota, a gente cria. Hoje menos porque as coisas são mais organizadas. Sim, mas há 50, 60... Quase 70 anos atrás, as coisas não eram desse jeito, né? Eu tenho irmãs de quase 70 anos que foram adotadas aos 5, 6. E eu tenho uma irmã de 40 e eu tenho, 42 anos que também foi criada, né? A gente não chegou a documentar isso, mas tá no coração. Sim, isso é adoção, né? Isso. Adoção é essa escolha afetiva de se tornar filhos, família, né? Afetiva e responsável, né? Com eu acho que por isso que eu não posso estar já na Ponte de Amor, eu ia chorar muito. Miriam, e aí, como é que você entra? Qual é o seu trabalho nesse esquema de laços e deslaços, nessa construção desses laços e na realidade, na reconstrução de laços, né? Porque laços foram rompidos, foram desconstruídos e agora você está ali com sua equipe, com seus alunos, né, para ajudar a construir esses laços. Então, na verdade, até para te contar, assim, Núbia, como que foi que eu comecei a ter a Ponte de Amor como um campo de estágio, eu precisaria também falar de laços e deslaços, né? Há algum tempo eu era coordenadora do Noa Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual, né? Então, lá eu tinha como campo de estágio alunos que, sob minha supervisão, atendiam crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E aí eu comecei a sentir falta de poder acompanhar esses casos mais para frente também, né? Assim, então, um acompanhamento mais longitudinal, porque a gente, lá no Noa Vida, a gente conhecia essas crianças no olho do furacão, né? No momento, assim, no auge da violência, que a rede de proteção está precisando, inclusive, se investir mais sobre essa família. E aí eu comecei a pensar que eu queria muito ver essas crianças e adolescentes
mais adiante, sabe? No momento que elas estão no outro percurso do fluxograma da rede de proteção. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu poder ter a ponte de amor como um campo de estágio, poder fazer esse laço junto à Anne, né? Em que a gente poderia, conjuntamente, supervisionar alunos no acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes que se encontravam em situação de adoção, né? Enfim, que já não se encontravam mais em situação de risco, mas que têm ainda uma condição de vulnerabilidade psíquica, aí eu me enlacei, né? Fui enlaçada. Então, acho que é nesse contexto que eu entro. Que legal, é muito bom. E aí é bacana que a Mirita, ela vem, então, né? Acho que isso que enriqueceu a nossa parceria, né? A gente até meio que faz essa divisão ali, né, de uma especialidade, né, de uma expertise que ela traz esse pré, né, essa história, trabalhar esses traumas. Então, quando a gente vai falar dos deslaços, o que traz de consequências, a Mirita, né, teve essa experiência nesse momento que essas crianças estão sofrendo essa violência, porque só vai para adoção, né, só vai para esse final feliz, e muito entre aspas, essas crianças que tiveram histórias difíceis, extremamente, muitas vezes, a maioria delas, violentas, né? Enfim, para se retirar, se perder uma guarda, pais e família extensa têm que ter errado muito, né? Tem que ter violado muitos direitos. Então, essa criança, ela foi violada, ela foi violentada, e aí o No Ouvidas, como esse espaço de cuidar dessas crianças, receber, a Mirita vem com essa expertise, e eu estou recebendo essas crianças, né? Então, eu acompanho tanto pais, pretendentes, adoção, como essas crianças que chegam nesse novo encontro, nesse novo laço. E aí a gente consegue se complementar bem, né? Porque a adoção, quando eu falo, entre aspas, final feliz, ela é muito desafiadora também, em vários sentidos, tanto pelas questões emocionais subjetivas das crianças e adolescentes que vêm com esses traumas, como pelas expectativas e traumas dos pretendentes, desses pais adotivos, e nessa nova construção de vínculo, como é difícil, né? Esse novo rearranjo familiar, como é estar em família. Então, esse acompanhamento pós-adoção, ele é fundamental. E aí a gente faz um bate-bola muito bacana. E aí eu vou pedir a Mirita agora, né? Mirita, quais são esses traumas, né? O que é a criança que foi... Porque a gente fala das crianças que foram violentadas, mas tem crianças que foram colocadas à adoção, bebês ainda, né? Eles mal saíram do ventre da sua mãe biológica, como diria a mãe de um paciente meu, da sua genitora, né? E ele vai para a adoção. Quais são esses traumas que eles trazem, essas crianças trazem consigo? Então, a gente entende... Porque, assim, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens teóricas, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com a psicanálise. E na psicanálise, a gente compreende que mesmo aquela criança na primeiríssima infância, né, que talvez não tenha uma desenvoltura cognitiva para compreender aquilo que está acontecendo concretamente ao seu redor, isso não significa que ela não tenha registros, né, psíquicos de uma certa instabilidade nesse ambiente primário, de um sofrimento no seu ambiente, né, no seu entorno, que vai sendo, de alguma maneira, introjetado, enfim, né, registrado, né, sensivelmente, porque a gente, às vezes, tem esse imaginário, né, de que a criança, ainda mais a criança pequena, não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a gente vê os pais, assim, em contexto clínico, falando de coisas super importantes e pesadas na frente das crianças, com a fantasia de que elas não estão entendendo nada, estão só brincando ali do lado, né, assim. E quando, na verdade, elas estão, de alguma maneira, prestando atenção, elas vão... Absorvendo, na realidade, a criança é muito esperta, né? Assim, ela vai compreendendo, até às vezes no meio dos não ditos, que tem alguma coisa que está acontecendo, que tem um conflito que está ali instaurado, às vezes tem um segredo que não está sendo comunicado, tem um sofrimento que está sendo escondido dela. Então, assim, eu entendo que o trauma, ele pode estar associado não só a questões de violência mais, assim, escancarada, né? Mas também até a esses registros, né? De experiências na primeira infância, de bebês pequenos, como você estava me perguntando. Ô, Anne, na realidade, a TCC fala muito sobre isso, na psicologia pré-natal, né? Antes do nascimento, e a perinatal, que é logo após. E a gente acredita muito nisso, né? Que a criança... imagine uma criança que é rejeitada o tempo todo no útero da mãe. Como é que essa mãe, como é que esse útero, como é que esse órgão se comporta?
né? Ele está ali pressionando, aquele bebê é totalmente rejeitado, não tem amor, não tem carinho, ou tem até amor, mas não tem desespero junto também, né? É aquela questão, o que é que eu vou fazer com essa criança? Mais um para morrer de fome, mais um para ser maltratado, mais um para eu não dar conta. Então, essa mãe não tem estrutura psicológica para ter aquele bebê, por isso que ela já pensa em adoção. Você concorda com isso? Ai. Não, tem uns Ou você é da poréns. psicanálise também? Não, tem uns poréns. Eu entendo, né? E claro que a gente também entende, mesmo na psicanálise, que esse clima intrauterino faz toda a diferença. Total. E aí acho que é só importante pontuar isso, né? Que talvez alguns dos mitos da adoção tem até inclusive essa questão de uma mãe, da rejeição dessa mãe biológica. E não necessariamente, né? Nós temos a entrega legal, por exemplo, que é um dos processos em que essa mãe, ela se vê numa condição de vai ser melhor e eu entrego esse filho. E outras coisas mais doídas ainda, né? Às vezes em audiências concentradas, que a gente participa aqui em Uberlândia, junto com o Fórum e a Rede, famílias que se amam muito, mas que realmente, por questão de um adoecimento, por exemplo, um vício, não consegue sustentar seus filhos. Então, é muito doído, assim, para a gente assistir esse rompimento, esse deslaço sendo feito, onde há afeto, mas não tem cuidado, não tem responsabilidade, enfim, não tem condições de se cuidar desse filho. Então, assim, esse filho até foi amado, então, nem sempre é um ambiente, desde a gestação, tão ofensivo, assim, mas sim, né, talvez o que mais marca nessas questões emocionais é esse desmame, o que a gente poderia dizer? Esse rompimento tão mesmo, precoce, quando a gente fala de bebês, né? Que sim, né? Tá naquele clima, naquele coração, enfim, né, naquele contexto que se essa criança traz, vai trazer suas marcas, que seja de abandono, de rejeição, dessa angústia de separação mesmo ali, ainda muito precoce, né, ainda sem essa cognição. Como também vão ter esses casos mesmo de violência, de negligência grave, né? Que são esses que acontecem esses casos. Então, com certeza, quando a gente vai falar de traumas na adoção, acho que desses deslaços, a gente está falando em momentos diferentes desse deslaço e situações diferentes de violências diferentes vão trazer marcas diferentes também, né? Então, um bebê, é uma ilusão achar que o bebê não vai trazer vou adotar bebê, e as pessoas ficam anos esperando bebê, porque, não, ele não traz história. Nossa, que ingenuidade, né? Nossa, com certeza. E é engraçado que vocês estavam falando aí, e eu lembrei muito do William Reich, né, que ele fala da análise do caráter. Dependendo da forma como você foi gerado, e você veio ao mundo, e você foi criado até os 8 anos, você tem formas no seu corpo. Ele acredita nisso. E, sinceramente, gente, eu acredito que eu gosto muito do William Reich, né? São as doutrinas, né? A gente vai escolhendo as doutrinas. E eu observo muito porque, além das minhas irmãs, eu tenho primas adotadas. Então, tem uma série de coisas que você observa. Hoje, com outros olhos, claro, enquanto psicóloga, mas quando você fazia ela, não faz sentido esse comportamento. Tão amada hoje, mas foi tão rejeitada no passado. Hoje já passou por tantos traumas, como vocês falaram, e a gente precisa levar isso, né? Mas uma coisa que eu queria, assim, ampliar, né, em relação a essa fala, assim, acho que tem também acho que quando a gente fala, né, dessas questões intrauterinas, né, desse bebê que foi gestado e foi posto para adoção, eu entendo, assim, que também a gente acaba circunscrevendo muito no lugar da mulher, né? E eu entendo que a criança que ela foi colocada para adoção, a gente está falando de um deslaço que envolve não só a figura materna, mas também a figura paterna, né? E é claro, numa perspectiva assim mais macroscópica, não só esse casal parental, né? Esses pais biológicos, mas inclusive questões sociais mais amplas, né? Porque às vezes a gente vai ter casais que justamente vão entregar a criança por questões de vulnerabilidade social, né? Por um desamparo social também. Então, assim, acho importante até para a gente ampliar essa noção de que o deslaço, ele tem a ver com traumas, feridas narcísicas, né? Que ficam para a criança, para o bebê, para o adolescente, mas que não necessariamente equivale a uma mera rejeição, né? Do ponto de vista do casal que acaba perdendo essa criança, né? Eu acho que você traz aí, só para marcar mesmo,
que essa questão, a adoção, ela traz uma historicidade sociocultural importante, né? E, inclusive, racial, né? Que acho que todos nós precisamos estar atentos. Não, sem dúvida nenhuma, gente. Mas, olha só, tem muita coisa para a gente conversar. Não sai daí, porque o nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando dos laços e deslaços da adoção. Você já pensou em adotar? A gente já viu aqui que não é um processo muito simples. Você tem que fazer, né, seu cadastro, você tem que aguardar, você escolhe um perfil de filho. E nem sempre esse perfil ele é tão fácil assim, né? Aí, Anne, eu quero pegar de volta a sua fala quando você fala sobre a questão racial. Né? Existe um perfil do adotando, ou seja, da criança que está ali para adotar. E que perfil é esse? O que os pais têm que esperar? Porque, assim, eu sempre sonhei em adotar. Acho que eu já comentei isso da outra vez, mas eu queria gêmeas. As gêmeas. Eram 2 meninas gêmeas univitelinas. Essa era a minha condição. Idade? Não, eu nunca pensei na Tinha que ser idade. bebê? Eu preferia bebê, eu adoro bebê. Eu adoro criança também, né? Olha que eu tô achando que a Anne vai te achar um caso, hein? Aquela, já tô fazendo minha buscativa. Meu filho não quer. Eu tenho um bebê de 19 anos que não quer irmãos. E como ele é muito massa, eu respeitei. Mas vai que quando ele estiver mais velho, tiver saído de casa, quem sabe, eu não viro uma mãe-vó, né? Porque eu já tô na idade de ser quase avó, né, gente? Aliás, eu conheço um monte de gente que já é avó da minha idade. Mas, sério, eu sempre sonhei. E aconteceu uma vez, só que Henrique, meu filho, era muito bebê. Meu marido disse, você é louca! Porque uma amiga minha trabalhava num abrigo, chegaram as gêmeas e ninguém queria, porque eram 2 de uma vez. Não vou mentir, não, gente. Chorei uma semana, né? Mas tudo bem. Deixei passar essa chance. Mas sempre foi assim. Eu sempre sonhei com as gêmeas. Minha avó teve 3 barrigas de gêmeos, só para vocês saberem. Mas me conte, que perfil é esse? Acho que é um tema importantíssimo que você traz. A gente fala muito sobre o filho real e o filho ideal, porque tem em função desse perfil, né? Até porque para você se cadastrar, né? Sim, e para você se cadastrar, então você realmente preenche lá a cor, a idade, doenças pré-existentes, etc. E aí, claro que temos o que eu
no meu imaginário, daquilo que eu desejo, e querendo ou não, né? Assim, é isso, o subjetivo desses pretendentes à adoção está ali, então ainda queremos muito algo parecido com a gente mesmo, né? E com esse som, então essa Afinal, busca da Narciso genética. acha feio que não é espelho, né? Caetano já falava, já Exatamente. fala isso há muito tempo. Então, ok, por mais que se abra, e aí vamos, tá bom, a gente tem feito um trabalho bacana, muitos pretendentes têm se ampliado bastante esse perfil, porque de fato é isso, existe o que tem e o que é, existe a expectativa e a realidade. Então, por que temos mais pretendentes à adoção, à espera de filhos, e menos crianças e adolescentes esperando por adoção? Né? Porque o perfil não encaixa. As pessoas que querem adotar, querem perfis que não estão lá para adoção. Se todo mundo, aquela combinadinha, todo mundo tinha família, porque se esses perfis, então, se encaixassem, teríamos pretendentes de adoção sobrando aí 100 filhos, digamos assim. E o que a gente busca, na verdade, é família para essas crianças. Mas por quê? Então, aí sim entra a questão sociocultural também, né? Tem, então, questões... um bebê, para entrar para adoção, tem alguns processos, né, para isso acontecer. Então, essa criança ela vai passar, às vezes, de uma idade que precisa ser respeitada dentro do processo jurídico. E há, sim, a grande maioria, quando você retira ali para uma adoção de crianças, adolescentes, enfim, de crianças maiores, a gente está falando de crianças que geralmente têm irmãos. E a grande maioria dos pretendentes querem filho único. Infelizmente, quanto mais os anos passam, menos eles ficam perto desse perfil, do esperado, das adoções possíveis, porque eles vão se distanciando dessa idade preferida, né, de crianças menores, ou porque querem que tenham menos história, como eu disse, menos traumas, alguns mitos e preconceitos que a gente precisa trabalhar mesmo para esclarecer, né, como essa história dessas crianças, elas perpassam mesmo por questões, condições concretas da nossa sociedade, né? E uma coisa que eu queria comentar também, eu achei muito interessante isso que você trouxe, né, Núbia, sobre essa coisa de, talvez, quem sabe, quando meu bebê de 19 anos, né, sair de casa, não sei, porque eu fiquei pensando, assim, que lá na Ponte de Amor, né, a partir do trabalho que eu e a Anne a gente tem desenvolvido junto, a gente percebe, assim, o quanto que também a gente não vai falar só também do casal parental, dos postulantes que gostariam de uma criança X, mas às vezes esse casal também tem filhos, né, biológicos, sim. E esses filhos também vão precisar participar dessa cultura adotiva, né, de alguma forma. Então, a gente inclusive tem realizado alguns trabalhos, né, no sentido de pensar também nesse laço fraterno que acaba se constituindo a partir da adoção. Porque a gente fala bastante do laço parento-filial, né? A gente pensa muito nesse paradigma da parentalidade, mas tem também uma fratria, né? Que se constitui, às vezes, por conta da adoção e que, às vezes, inclusive, vai ter desafios psíquicos a serem vividos, né? Porque é isso, é aquela coisa... por que meus pais querem uma outra criança, né? Então, assim, isso também pode suscitar fantasias. Será que não estão satisfeitos comigo? Será que eu não preencho, né? E aí todo mundo tem fantasia, né? Porque aí quem é adotado tem as suas fantasias de... Por que me escolheu? Eu atendo uma criança que... Por que ele já tem 2 filhos biológicos, por que me adotaram, né? E tem uma questão racial também que ela... preocupa, o filho que é biológico está lá, ou as adoções, assim, adota um, adota outro, e não são irmãos, né, geneticamente ali, mas vêm de adoções diferentes e também se tornam irmão. Então, a fatria, a gente tem entendido que é uma temática importante na adoção. E é engraçado, né? Eu sou baiana e lá existe, né, uma miscigenação absurda. Aí minha irmã, que é a caçula, ela olhava, porque minha mãe é branca do olho claro. E ela fazia, mamãe, por que... Manhã, a gente chama de manhã, né? Manhã, por que eu sou mais moreninha? Aí manhã fazia assim, porque os outros nasceram de manhã no sol, você nasceu de noite na lua, aí você é mais escurinha. Ela não tinha idade para entender, né, que a questão, ela sempre soube que era adotada, mas o que é adoção na cabeça de uma criança? Sim. E há 40 anos, né, 42 anos para ser mais exato, não existia tanta... graças a Deus existe hoje, né? A cultura da terapia. Naquela época não era como é hoje, não tinha tanta facilidade. Então, a explicação da minha mãe era sempre essa. É porque você nasceu em noite de lua. Seus irmãos nasceram de dia com o sol. Por isso que eles são mais clarinhos, né? E hoje, claro, que ela lida bem, tem as questões dela, como todos nós temos as nossas, mas nada demais. Mas deixa eu falar uma coisa. Essa questão... do irmão, né? Minha mãe e meu pai querem, mas ninguém me perguntou o que eu acho. Ou pergunta-se também. Perguntam no estúdio
psicossocial que as varas da infância fazem, essa família ela é avaliada como um todo. Então, tem entrevistas com todos da família. Independente da idade? Independente da idade. Então, eu pergunto se você quer um irmãozinho que não nasceu da barriga da mamãe, que nasceu do coração da mamãe? Com certeza. Que gracinha, né? Porque... E também se pergunta para a criança ou para o adolescente que vai ser adotado, né? Ele também precisa querer ser adotado, ele também precisa adotar esses pais ou essa família. Então, quando se conhece, você quer... Primeiro trabalha, se prepara essa criança para adoção, ou esperada que isso aconteça. E aí, quando se apresenta uma família para essa criança, ela precisa dizer o sim, né? Não é aquela coisa, fui escolhida e tenho que ir. Né? Ela pode não querer, né? Cruzou ali um perfil no sistema, por exemplo, ou numa busca ativa que seja, ela vai conhecer e vai falar, não quero. E tem casos, muitos casos, que a criança ou adolescente conhece e fala, também não está no meu perfil. Que gracinha, gente. Ô, Mirita, deixa eu aproveitar isso aí. Eu tenho percebido uma coisa, eu posso até estar muito enganada, mas eu acho que as crianças e adolescentes adotados, eles ficam à cara dos pais. Como é que isso acontece? Eu tenho vários casos desses. Você fala assim, tem certeza? Eu tenho, inclusive, o caso de uma amiga minha. Você tem noção? A filha dela tinha o nome dela. Já veio com o nome dela. E a menina é a cara do pai. Aí a gente brincava, fazia, você não pulou a cerca, teve um filho lá fora e trouxe, né? Era muita cara. Ele faleceu, infelizmente, né? Um beijo, você sabe de quem eu estou falando, tá? E é incrível. Isso tem a ver com a convivência? O que é isso? Porque o jeito, tudo bem, mas a cara. Eu tenho vários casos desse. Às vezes ele é mais moreninho, mas você faz assim, gente, a cabeça, o cabelo. Eu tenho um caso, né? Teteu, beijo, tia. O cabelo dele é igual ao do pai. E a cara dele é igual ao do pai. A gente brincava nessa situação. Fica a cara? O que é isso? Ou porque Narciso vai lá e busca a cara dele, é isso que acontece? O pai e a mãe olham e fazem, nossa, esse aqui é mais parecido comigo. Tem a ver? Eu não sei dizer assim, né, do ponto de vista da aparência física, mas de fato a gente sabe que à medida que esse grupo familiar, né, adotivo, ele vai se constituindo, vão sendo cunhados vínculos de pertencimento, vínculos de filiação, a gente entende que, de fato, eles acabam sendo nutridos um pouco, né? Cada um pelo seu jeito de ser. E a gente faz isso, né? Não só no contexto da adoção, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente se espelha muito, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos. A gente se constitui muito a partir de processos de identificação, né? Em relação ao nosso grupo primário, né? A nossa família. E o mesmo acontece num processo de adoção, né? A gente vai vendo esse grupo familiar criando uma certa convivialidade, né? Uma rotina, um cotidiano, uma cotidianidade, que eles, inclusive, vão realmente, parece que se assemelhando, né? É muito bonito de ver. Mas eu não sei, do ponto de vista de aparência física, eu não vou saber dizer. Você sabe dizer, Ana? Eu já ia passar para a Ana. Gente, eu tô falando sério. Sim, impressionante. Você olha a foto, você fala assim... É a cara. A gente tem uma família adotiva, né? Que, enfim, que eles, quando eles se encontraram, o menino falava, ele foi uma adoção de um menino maior, ele falou, eu sou a cara do meu pai, né? E eu acho que eu ouço muito por essa busca mesmo de identificação, né? A gente ainda é muito preso nessa aparência, da aparência física, né? Por mais que a gente trabalhe essa cultura adotiva, a gente entenda que isso, né? Essa convivência, eu trago muito isso, né? Para os pais. Não é uma herança genética, é uma herança afetiva, é uma herança de valores, é uma herança que é muito outra, né, em relação ao que você vai oferecer para esse filho. Mas ainda temos uma cultura do o que tem de parecido, o que tem de diferente, né? A gente ainda é muito narcísico mesmo, essa coisa, tanto para o filho também. Ao mesmo tempo, quando não se tem essa identificação, é difícil. Eu também conheço pessoas, filhos de produção, que, nossa, eu olhava para essas pessoas e eu não me identificava. Né, assim, não achava nada parecido comigo, é difícil também. Tem outro caso que eu tenho em consultório, já adulto, o rapaz, e ele é negro, mas aquele negro claro, né? O preto claro ali das como eles falam. Era mulato na nossa época, né, gente? Hoje que não tem mais, só preto, pardo, branco, não, era mulato. Eu gosto de fugir a palavra, gente, desculpa. Mas entre essas diferenças e os pais brancos, durante a terapia ele se percebeu, gente, eu não sou branco como eles, ele se achava branco, né? Então, assim, essa busca mesmo de
desse pertencimento de uma aparência física, que eu entendo que ela é importante, mas que a gente precisa superar. Eu entendo que a gente precisa superar esse discurso extremamente genético e concreto das relações e avançarmos para aquilo que é mais, né, significativo nesses vínculos. E tem casos, né? A apresentadora Astrid Fontanelli, ela fala muito isso, que ela bateu o olho em Gabriel, que é o filho dela, e assim, é o meu filho. Ela é branca, 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 e ele é negro, negro, negro. Sim. E assim, ela bateu o olho e disse, ele é meu. Ela foi fazer uma viagem na Bahia, né? Encontrou ela, Glória Maria, foram trabalhar em abrigos durante uma época, voluntariamente, e simplesmente se apaixonaram, que é o que você está falando, né? O caso dela é um caso típico desse. Eu me apaixonei quando eu vi aquela criança, e ele se apaixonou por mim, ele se jogou, e hoje, né, ela fala que a vida dela é o filho dela. Mas eu perguntei porque, de fato, eu conheço vários casos. Né, conheço uma pessoa, eu vi fotos, eu não conheço a menina pessoalmente, mas quando eu bati... eu sabia que ela não tinha filho, daqui a pouco apareceu uma menina que fez 15 anos agora. E aí, a menina é a cara do pai. Impressionante. Assim, gente, eu acho que tem essa coisa da busca, né? Quem é igual, quem é parecido. Ou é o que você falou também, né? Uma identidade que aparece ali naquele momento e, de repente, a convivência se tornam tão parecidos que a gente acha que é igual, mas tudo bem, né? Eu vou fazer um dia uma pesquisa dessa. Sim. Você sabe, como eu disse, não dá para estagiar na Fonte do Amor, porque eu vou querer levar todo mundo para casa, assumo logo. Mas assim, isso que você falou, né, Núbia, assim, de querer um dia fazer uma pesquisa sobre isso, eu acho que é super importante, porque enquanto professora, né, no Instituto de Psicologia... Falou a língua dela. Pronto. Vamos lá. Você me aceita como estagiária? Eu vou. Não, mas o que eu ia dizer assim, enquanto professora, né, aqui no Instituto de Psicologia da UFO, mas já fui professora também em outras universidades, então não é uma crítica em relação à grade curricular do Instituto de Psicologia da UF, que fique claro, tá? Mas a gente vê comentário. mesmo... a gente vê mesmo que, por exemplo, a gente tem várias disciplinas, né, na grade curricular para falar sobre desenvolvimento infantil, para falar sobre psicopatologia da criança e do adolescente. A gente tem disciplinas de dinâmica de família. Então, assim, a gente tem várias... avaliação psicológica da criança e do adolescente. Então, a gente tem na grade curricular... uma série de disciplinas em que a gente busca trabalhar com os nossos discentes, né? Todo um repertório clínico, né? Teórico em relação ao atendimento de crianças e adolescentes, mas a gente não consegue, até porque é um curso mais generalista, né? Focar muito, por exemplo, nas questões específicas de adoção. Então, se tem uma aula ou outra... É o máximo que tem, né? Você me deu a ideia, vai ser minha tese do mestrado. Pronto, resolvido, você vai me orientar, a gente vai fazer um negócio massa. O que você acha? Acho legal. Olá, viu? Então fica aí, peraí que a gente vai desenvolver isso. E para você que está aí com a gente, não saia, porque o nosso papo é cabeça.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre os laços e deslaços da adoção. Você já pensou em adotar, gente? Eu ainda não realizei esse sonho, mas quer dizer, eu realizei esse sonho através da minha mãe, né, que adotou 4. Mas quem sabe ainda dá tempo, Anne? Tá se fazendo essa pergunta o tempo todo, né? Eu faço há anos, querida. Eu faço essa pergunta há anos. Eu só não tive coragem, como eu lhe disse, por causa do meu bebê de 19, Sim. que ele faz mãe. Eu acho que ele gosta de ser filho único, né? A atenção da mãe toda voltada para ele, aquela coisa assim. Ai, não, mãe, irmão dá trabalho. Eu faço para você, não vai dar nenhum. Mas sim, me faço. Eu acho que tem tanta gente precisando aí ser adotada, querendo, nem é precisando, querendo ser adotada. Precisando também. Com certeza, a adoção ela surge como uma solução da sociedade diante de uma necessidade, né, de crianças e adolescentes que estão desprotegidos, enfim, isso é exatamente uma estratégia muito mais social do que só psíquica, né? Não é só sobre eu querer ser pai e mãe. Também é uma estratégia que nós nos organizamos, onde essas crianças que estão, né, desprovidas, a gente precisa se reorganizar enquanto sociedade para cuidar delas. É uma responsabilidade de todos nós, inclusive. Com certeza. Falando sobre isso, Anne, eu tenho uma amiga linda, maravilhosa, ela sabe quem é, um beijo, né? Que ela está esperando um tempão. Eu acho que eu vou levar ela na Ponte do Amor para ela adequar o perfil dela, porque ela quer tanto ser mãe e, assim, está demorando ainda, né? Ela ainda está, centésima, 31ª, a última vez que eu vi já tem alguns meses, né? E mas essa fila ela não acontece nessa lógica, né? Eu sei disso, porque tem o perfil, né? Vamos falar sobre isso? Porque, assim, quem quer adotar, às vezes não sabe como é que funciona, né? Sim. Então, essa fila, na realidade, gente, não é 1, 2 ou 3. Olha, seu perfil é esse, né? Isso. Você quer um bebê de 2 dias, 3 dias, até tantos meses. Então, você entra numa fila. Você quer uma criança até 5 anos, você entra noutra fila, é isso? É praticamente isso, para ficar didático, né? Não é um processo de tempo. Eu entrei mais tempo, vai sair mais primeiro para mim, depois para você. Existe a gente fala, esse cruzamento de informações. Então, tem as crianças que estão disponíveis, elas têm aquelas características. Se você está buscando crianças de outra característica, você vai guardar até que entre essa criança com esse perfil, mas pode ser que junto com você tenha outras 1000 pessoas. Aí sim, quem entrou primeiro, então a ordem, ela existe, a ordem de chegada, mas ela existe dentro desse perfil. Então, como dentre os 1000, saiu lá o bebê de 15 dias, resolveu rápido, foi entrega legal, já vai para adoção. Tem outras 2.000 pessoas. O primeiro que entrou, né, que está mais tempo, provavelmente é o que vai ser chamado. Entendi. Não, mas eu conheço a pessoa que está esperando e outro chamou. Porque talvez essa aceitava doença pré-existente. Esse bebê, por exemplo, veio com uma possibilidade de AIDS, por exemplo. Que é muito comum, né? Sim, e aí alguém que entrou depois adotou esse bebê. Então, causa muitas polêmicas, mas o sistema ele é extremamente criterioso e justo, assim, não tem como passar na frente, digamos assim. Eu não posso dar o meu bebê, se eu quiser, para Mirita hoje. Eu tive um bebê e eu quero dar para ela. Adoção direta, que a gente falou hoje. Exato, não pode. Não, isso não é adoção legal. A adoção legal hoje é exatamente isso. Tem muita gente, essas pessoas que estão na fila, elas foram teoricamente preparadas, são pessoas que são investigadas no sentido de... Investigadas ficou pesado, né? Mas que são avaliadas no sentido de, olha, são pessoas que têm condições de receber essa criança. Então, respeitar essa fila tem a ver com isso. O Estado, ele tem uma obrigação, né? Às vezes fala dessa morosidade do Estado, mas é muita responsabilidade você tirar uma criança daqui e pôr aqui. Ele precisa garantir que o que não teve aqui, ou o que teve aqui, né? Enfim, ela precisa garantir que aqui seja um ambiente seguro e que vai prover. Então, ele faz toda essa avaliação, exige curso, né? Que a gente realiza aqui, por exemplo, o Ponte de Amor realiza esse curso, eu sou palestrante lá também. Então, para garantir que essa entrega, né, esse direcionamento, ele vá para pessoas... Para que essa criança não sofra de novo, e aí, né? se faz essa corte aqui, né, esse retalho, tem grandes riscos aí, questões de ilegalidade, essa criança vai ficar por anos
né, sem plano de saúde, sem um monte de coisa, porque se ela apresentar, ela vai, né, o Estado vai intervir. Então, essa criança fica sob uma mentira, sobre, né, numa ilegalidade, que também é pesado também psicamente. Mas essa sua pergunta, né, Núbia, me fez pensar também numa questão que eu estava aqui, né, refletindo. Esses dias eu estava lendo, eu estava, na verdade, num grupo de pesquisa, e aí uma das pesquisadoras, né, desse grupo é a professora Isabel Cristina Gomes, que é da USP de São Paulo. Ela trabalha muito com pesquisa sobre adoção. E aí ela estava apresentando uma pesquisa dela que fala sobre a questão da temporalidade na adoção, que eu achei super interessante. E eu entendo, assim, né, que, de fato, para os postulantes, é difícil, né, essa temporalidade, porque é diferente, por exemplo, de um contexto de gestação, que você se prepara, supostamente, né, 40 semanas para vir a conhecer o seu bebê, né? No contexto dos postulantes na adoção, eu entendo que é um tempo que, de fato, eles não têm, Noção, eles não né, têm de quanto- uma perspectiva, né, de quanto tempo que pode ser que demore. Vai ser 1 ano, vai ser muitos anos, vai ser rápido, mas é porque junto desse tempo que eles estão esperando, tem outras temporalidades, né? Sim. Tem a temporalidade do Estado, tem a temporalidade da família biológica, tem o tempo emocional também dessa criança, que às vezes vai precisar fazer um deslaço para conseguir também fazer esse novo laço, né? E às vezes as coisas, Importante inclusive, isso. acontecem concomitantemente, Sim. né? Porque aqui a gente está, de uma maneira didática, falando de um deslaço, que é Aham. seguido de um laço, mas às vezes, do ponto de vista agora emocional, a gente Sim. pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É o que mais acontece. Não, e é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes alguns pais fazem assim, alguns pais adotivos, né? Fazem assim, nossa, ele ainda não me chama de mãe nem de pai. Imagine, eu saí de uma casa ontem com um pai e uma mãe que era A e B, agora eu tenho C e D como pai e mãe. Gente, laços afetivos, eles são construídos, né? Quando a gente engravida, a gente leva 9 meses, quer dizer, mãe é na hora, né? Automático, né? Mas... Será? Bom, eu não posso falar isso, não. Vou porque questionar. Não, precisa não. Eu já fui questionada sobre isso. É porque Aham. eu queria tanto. Sim, Eu tive endometriose, né? Eu até contei isso outro dia quando a gente falou sobre a psicologia perinatal aqui, com 2 queridas. E aí, eu sempre desejei ser mãe. E eu tive endometriose, corri o risco de perder útero e ovário aos 26 anos. Eu saí correndo no hospital, parecendo uma louca, né? Literalmente, gente. Eu disse, não toque em mim. Eu fui fazer um tratamento, engordei 10 quilos. Eu disse, não, eu vou ter um filho. Era muito importante para mim isso. Então, antes dele ser concebido, ele já era, assim, totalmente amado, né, Henrique? Esse bebê aí. O bebê de 19 Meu anos. bebê de 19 Sim, e aí, enquanto Enquanto eu me recomponho. Brincadeira. Não, mas é verdade. Eu tenho Mas que me recuperar. É porque- uma coisa porque louca. É importante isso que você traz, essa dor que você traz, né? E ao mesmo tempo esse amor, né? Essa dualidade, né? Que a gente fala também que os pretendentes, em sua maioria, trazem, né? Você conseguiu gestar, né? E muitos deles que vão, não conseguiram. Então, também é importante se falar dos lutos, esses traumas que os Era aí que eu queria pretendentes chegar, trazem. exatamente. Né? Então, Lutos. não é só a criança, o adolescente que trazem, então, essas questões de traumas e de lugares difíceis a serem elaborados nessa nova construção de vínculo. Os pretendentes, né, esses novos pais, eles precisam também elaborar os seus lutos, elaborar as expectativas, esse ideal, essa coisa do meu sonho sempre foi um filho com meus olhos, ou eu amo tanto a minha esposa e queria que parecesse com ela. Então, né, ter o luto dessa aparência física, às vezes o amamentar, então vários processos, né, que a não gestação traz como, né, questões para serem elaboradas e que a adoção vai vir então com essa oportunidade de eu poder ser pai e mãe, mas ela também vai trazer, ela também traz buracos. Então eu costumo dizer que esse encontro, né, pensa, né, histórias difíceis na maioria dos casos, né, dos dois lados. E que se encontram com muita expectativa, né? Então, eu sempre chamo muita atenção para os pretendentes, quando eu falo com eles, dessas motivações, de ter essa consciência, porque é o adulto da história, né? Por que realmente eu quero ser pai e mãe por via da adoção? Não dá para ser tampa-buraco, não dá para substituir filho que eu não tive. Tem que partir desse desejo de paternar e de maternar. E aí, só para trazer, então, para
para um pouco desse trabalho que eu tenho proposto para os atendimentos, para nós psicólogos, né, estamos em 3 psicólogas, entendermos isso que a Marita traz, né? Não é um conhecimento que a gente tem de forma tão estruturada nas academias, nas faculdades. O estudar adoção é um universo. Quando eu entrei nesse universo, a gente, né, muito estudo, muito grupo de estudo, muita discussão, e essa coisa há 12 anos, né, atendendo e promovendo supervisão, para poder entender que essa prática clínica ela vai ser, sim, diferente, né? Uma anamnese de uma criança por adoção, né? Você também compartilha disso. Ela não é a mesma anamnese que eu vou fazer. Então, eu não vou perguntar com quantos meses nasceu, não vou perguntar se amamentou ou não. Quantos meses começou a andar, né? Essas perguntas ali do desenvolvimento socioemocional, psicomotor, etc., os pais não vão ter, né, vão ter gaps de informações. Mas eu também incluo a motivação desses pais. Me conta, como esse desejo chegou? Que às vezes a gente nem consegue, geralmente não pede perguntas para os pais, né? A gente fica muito focado ali no desenvolvimento da criança, mas na adoção, essa historicidade dos dois lados, ela é importante para essa anamnese, para essa entrevista inicial, para nós psicólogos podermos intervir e principalmente nos despojarmos mesmo de preconceitos, estudarmos mesmo o que é adoção, essa questão de todos esses aspectos psicológicos, sociais que envolvem, jurídicos. É preciso entender, então, como funciona, o que é legal, o que não é, como é o processo, enfim. Entender um universo para você poder realizar um atendimento psicológico que você vai realmente ter uma escuta apropriada e uma intervenção apropriada para as demandas específicas desse caso. Mirita, até para que não aconteça um deslaço, né? Ou seja, outro deslaço. Exatamente. Na realidade, não é isso? Sim. Qual o risco desse deslaço? A gente está chegando nos 5 últimos minutos do nosso programa. Eu queria muito falar sobre isso. Porque, gente, a gente já falou antes e vamos falar sempre. Adoção é responsabilidade. Você está pegando outro ser humano ali, colocando na sua vida. Só que ele já passou por muita coisa. Independente de ser uma adoção legal, quando a mãe dá o bebê para adoção, porque ela sabe que não tem condições, a gente não sabe o que aquela criança passou. Né? A gente não sabe a história que... é um bebê, não passou? Não passou. A gente já falou sobre isso aqui, a gente não vai entrar nesse assunto. Mas o outro deslaço, né? Eu saí da minha família, eu fui adotada, essa família simplesmente me devolve. Isso me causou revolta aqui. Jesus, Senhor. Né? Onde é que está furado isso? Né? Por que isso acontece, Mirita? Então, eu acho que a gente tem estudos, né, na psicologia, na psicanálise, que falam que crianças e adolescentes, eles tendem, que sofreram, né, grandes traumas, que passaram por situações de privações, é possível que, quando eles são inseridos num novo ambiente familiar, no contexto da adoção, por exemplo, eles venham a testar se esse ambiente, de fato, é confiável, né? E um dos jeitos... Se ele é querido mesmo ali, se ele é desejado, de fato, do jeito que ele é ali, né? E um dos jeitos da gente testar é justamente a gente reivindicando, né? Assim, cobrando, desafiando. Então, a gente pode ter, às vezes, situações em que a gente vai ter crianças e adolescentes se apresentando de maneira bastante desafiadora para pais, que ainda estão também precisando construir esse lugar de parentalidade, né? Porque são desafios para ambos os lados. Então, a gente pode ter situações de reabandono. A gente tem alguns casos, né, que a gente tem visto, de crianças, inclusive, que depois desse reabandono perdem a esperança de uma possibilidade de adoção, e aí já começam a sustentar, inclusive, o discurso de que não querem ser mais adotadas. Tamanho medo, né? Tamanho temor de sofrer um novo reabandono. Rejeição, aí, né? Vamos botar o nome que é mais comum para se sentir rejeitado de novo, não? E aí eu acho que, por isso, eu acho que algo que a gente precisa fazer dentro do campo da psicologia é justamente ter um repertório clínico em que a gente consiga oferecer um trabalho de fortalecimento dos vínculos, porque é claro que tem algo que passa por esse grupo familiar, né? Mas que não significa que também não possa ter todo um trabalho profissional, não só da psicologia, né? Mas aqui estou ressaltando a psicologia, que possa sustentar, né, essa família. Que bom que vocês existem, viu, meninas? Gratidão. Infelizmente, chegamos ao final. Eu sei que vocês têm um curso maravilhoso. Eu também queria falar mais, né? Apesar de quase ter chorado o programa inteiro.
É sério, é muito engraçada essa coisa da adoção para mim. Mas, Anny, muito obrigada mais uma vez. Fique à vontade, aquela câmera se você quiser deixar suas redes sociais para que as pessoas te sigam, conheçam um pouco mais de adoção. Sim. Quero um monte de livro, né, para eu deixar, aprender mais. Pode deixar, a gente temos uma biografia muito específica e interessante mesmo. Então, né, quero também convidar psicólogos e psicólogas e estudantes de psicologia que estejam nos ouvindo para estar comigo, né, nessa quarta-feira já, um workshop específico para estudantes de psicologia e psicólogos. Nós vamos trabalhar, então, exatamente essa clínica da adoção, que é tão específica, que é pouco estudada entre nós, para justamente entendermos essas especificidades. Então, me segue aí, annyrosa.psi no Instagram. Anny com Y. Anny com Y. .psi, e lá também a gente tem conteúdos e tem a Ponte de Amor também. Então, quem se interessa por esse universo, vamos junto. E você não precisa ser psicólogo, não, tá? Você pode ser também uma pessoa que quer adotar para aprender muito, para ser um pai, uma mãe maravilhosa, um irmãozinho top também, tá? Mirita, linda, muito obrigada. Tá um prazer também te conhecer hoje. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite aí. Obrigada. Esse é um lugar difícil para mim, né? Porque eu tô mais acostumada a falar em sala de aula, não nesse foi contexto. Ótima, maravilhosa. Mas eu queria só endossar o convite da Anny em relação ao workshop dela. Tenho aprendido muito com a Anny. Agradeço, inclusive, por essa parceria. Por a gente ter se adotado. Né? A gente se adotou. Aprendizado mútuo, né? Você quer deixar suas redes sociais? Eu tenho só a minha... Eu nem tenho rede social, mas meu e-mail é mirita@ufo.br. Pronto, então, muito obrigada. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigada. Se quer adotar, pensa com carinho, pensa com coração, mas pensa com a cabeça também, porque a adoção é um ato de amor, mas é um ato de amor muito responsável, né? Com certeza. A gente tem que abrir o coração, abrir a alma e olhar para o outro do jeito que ele merece, tá? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.